Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar sobre a aula que eu postei o material na sexta-feira para vocês, tá? Sobre obrigações solidárias. Então, as obrigações solidárias, elas estão previstas a partir do artigo 264 do Código Civil, onde vai falar a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, vamos lá. Na verdade, existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Então, a ativa acontece quando em uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer, enfim, existe mais de um credor e cada um desses credores tem direito a exigir a dívida inteira. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um contrato que A, B e C são credores solidários de Maria na quantia de 30 mil reais. A, por exemplo, pode exigir a dívida inteira de Maria. B também pode exigir a dívida inteira de Maria e C também pode exigir a dívida inteira de Maria, tá? Porque eles são credores solidários. E se a Maria pagar a dívida toda para um desses credores, ou para A, ou para B, ou para C, ela não tem mais obrigação perante os demais credores. Então, ela pagou 30 mil para A, ela está desobrigada com os demais, tá? Aí, os demais credores, o B e C que não receberam, vão exigir daquele que recebeu a quantia que lhes cabe, tá? Eles não vão exigir da Maria o valor deles, porque a Maria pagou tudo que devia lá para o A. B e C agora vão ter que cobrar do A, porque esse já recebeu, e não da Maria mais, tá ok? Então, se o contrato não previsse essa solidariedade entre os credores, aí sim, cada credor poderia exigir apenas os 10 mil que lhe seriam de direito, e não a dívida toda, né? Então, a partir do momento que no contrato fala que os credores são solidários, a dívida pode ser exigida ao todo. Porém, se não falar nada, não tiver nada escrito no contrato que eles são solidários, aí cada um exige o 10 mil que lhe é devido, né? 10 mil porque eu estou dando exemplo dos 30 mil e são 3 credores, tá ok? Então, Maria, portanto, ela não tem que pagar 30 mil para cada um, pessoal. Se ela pagar para um credor, ela já está desobrigada da sua obrigação, beleza? Aí nós temos a solidariedade passiva, que seria quando existe mais de um devedor. E cada um desses devedores também é obrigado pela dívida toda. Por exemplo, um contrato prevê que X é credor de A, B e C, que são devedores solidários, tá? Na quantia também de 30 mil. Apesar de termos 3 devedores, X pode cobrar os 30 mil somente de A, ou de B, ou de C, tá? Pode também cobrar os 30 mil de todos, ou pode cobrar de um ou de 2 devedores, enfim, ele pode escolher de quem ele vai cobrar, porque eles são devedores solidários, beleza? Então, se a obrigação não fosse solidária, aí X poderia fazer o quê? Cobrar apenas 10 mil de cada devedor, né? Ele teria que dividir a dívida entre os devedores. Mas, como nesse caso nós estamos falando em solidariedade, aí ele pode cobrar de todos, ou de um, ou de dois, a dívida toda, tá? Então, se apenas um devedor pagar a dívida sozinho, poderá exigir dos outros devedores o que ele entender de direito. Da mesma forma, o B pagou todos os 30 mil para o X. Ele pode agora exigir do C e do A os 10 mil de cada um que ele gastou para pagar o X. Tá ok? Então, vimos sobre solidariedade ativa e solidariedade passiva. Aí, continuando no artigo 264, nós vemos que fala assim: a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, o que seria essa na mesma obrigação? A solidariedade, na verdade, vai ocorrer na mesma prestação, na mesma obrigação ali, né? Então, naquele conjunto, naquele contrato,
existem vários devedores, mas uma obrigação, uma prestação, tá? A solidariedade, ela acontece em relação a uma obrigação comum entre os credores e os devedores. E essa obrigação comum nós chamamos de unidade de prestação. Porém, pode acontecer de no mesmo contrato existirem algumas prestações solidárias e outras que não são solidárias. Por exemplo, assim, vamos imaginar um contrato onde os devedores podem ser solidários em relação ao pagamento de um valor em dinheiro, por exemplo, e não serem solidários em relação à entrega de uma mercadoria. Então, vamos imaginar lá que nós temos vários devedores, então, nesse contrato estipulado, diz que eles devem 30 mil reais para o João, mas que nessa obrigação eles são devedores solidários. Porém, eles também têm que entregar uma mercadoria, 500 quilos de feijão para o João. Mas nessa situação, eles não são solidários. Cada um responde independentemente. Tá? Então, acho que pode ter, sim, no mesmo contrato, essa relação de pagamento, essa relação de obrigação, de uma obrigação ser solidária e a outra não necessariamente ser. Lógico, tudo tem que estar previsto no contrato, né? Explícito, deixar bem claro no contrato essas situações, mas eu posso fazer sem problema nenhum, tá? Já no artigo 265, nós temos o seguinte: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, a obrigação solidária, pessoal, nunca é presumida. Ela sempre tem que estar expressa na lei ou então constar pela vontade das partes em um negócio jurídico. Senão, não vai ser uma obrigação solidária, vai ser uma obrigação comum. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo de estar expresso na lei, a gente tem vários exemplos dentro do Código Civil mesmo. Então, eu peguei aqui o exemplo do artigo 585 do Código Civil, que fala o seguinte: se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comandante. Então, vocês veem que no próprio artigo já fala sobre a solidariedade, né? Fala ali que os comodatários ficarão solidariamente responsáveis para com o comandante. Então, já está expresso na lei, né? Não precisa ter um contrato, já está ali, já está escrito na lei que é dessa forma que funciona, eles são solidários. Da mesma forma, um outro exemplo, nós temos o artigo 756, que fala sobre os transportes cumulativos, que fala assim: no caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente. Então, aqui nós temos outro exemplo já de uma situação de solidariedade estar expressa na lei, tá? Aí nós temos, ainda nesse artigo 265, resulta da lei ou da vontade das partes. Aí da vontade das partes, nós vamos sempre imaginar um contrato. Então, se eu tenho um contrato que fala assim: João e Pedro são responsáveis solidariamente pelo pagamento de 10 mil reais a Maria. Então, eu estou deixando claro que eles são devedores solidários. Se eu tivesse escrito que apenas João e Pedro eram responsáveis pelo pagamento, aí cada um seria responsável por apenas 5 mil reais, só pela parte que lhes cabe. Tá? Então, eu sempre tenho que, no meu contrato, quando for através da vontade das partes, eu tenho que deixar expresso no meu contrato também, que o João e Pedro são responsáveis solidariamente pelo pagamento de 10 mil reais a Maria. Então, se não tiver escrito a palavrinha solidariamente, já presume-se que que João e Pedro não são devedores solidários, então cada um tem que pagar 5 mil independentemente para Maria, tá? Então, lembrar que a solidariedade nunca é presumida. Ela sempre tem que resultar ou da lei ou da vontade das partes, tá? Tem que estar expressa na lei ou então especificado no contrato, no negócio jurídico. Aí nós temos o artigo 266, que fala que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores
ou devedores e condicional a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Então, aqui, pessoal, nós temos que lembrar um pouquinho do que é obrigação pura e simples, condicional, né? Então, nós já vamos falar sobre isso, só vamos tentar relembrar lá atrás. Então, apesar da obrigação ser solidária, poderá o contrato prever maneiras diferentes de exigir essa obrigação entre os credores e devedores solidários. Tá? Então, esse artigo está falando sobre isso, que apesar de ser solidária, ela pode ser pura e simples para alguns, pode ser condicional para outros, enfim. Então, vamos lá. Então, aqui, nesse 266, ele deixa claro, então, que a obrigação ela pode ser diferente quanto ao modo a ser cumprida. Né? Não estamos mais falando de devedor e credor, estamos falando sobre o modo que vai ser cumprida essa obrigação. Tá? E dentro desse artigo, a gente tem expresso ali um princípio que se chama princípio da variabilidade do modo de ser da obrigação na solidariedade. O nome é meio compridinho, né? Então, existe essa variação do modo de cumprir essa obrigação, tá? Deixa claro que a obrigação pode ser pura e simples para alguns credores ou devedores, e para outros pode ter uma condição, um termo, ou então ser exigida num lugar diferente. Então, vamos lembrar só para recordar. O que seria obrigação pura e simples? É aquela que não está sujeita a nenhum elemento acidental, né? Como uma condição, como um termo, um encargo. Ela é pura e simples, tá? Porém, pessoal, existe um enunciado também, que é o 347 do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, que fala que a solidariedade admite outras disposições de conteúdo particular, além do rol previsto no artigo 266. Então, ali no 266 fala que pode ser pura e simples, pode ser condicional, a prazo, pagável em lugar diferente. Mas esse rol não é taxativo, tá? Ele pode existir outros meios de ser cumprida essa obrigação. Então, eu não preciso ser obrigada somente dessa forma que está o 266. O enunciado 347 já diz que existem outras disposições, outras formas que eu posso cumprir a minha obrigação, tá? Então, voltando na obrigação pura e simples, vamos dar um exemplo. Por exemplo, um contrato prevê que A, B e C são devedores solidários de X na quantia de R$10.000. Ponto. Não está prevendo nenhuma condição, nenhum termo, nem encargo, nada. Então, nesse caso, nesse contrato, todos devem R$10.000 para X. Tá? Que deverá ser pago ao mesmo tempo e no mesmo lugar, porque não está prevendo nada de diferente. Só fala que A, B e C são devedores solidários de X na quantia de R$10.000. Então, como não tem nenhuma condição, nós temos aqui o caso de obrigação pura e simples e que, portanto, deverá ser pago ao mesmo tempo, à vista e no mesmo lugar. Não está parcelado, não está dando prazo, nada. Tá? Então, esse é um exemplo de obrigação pura e simples. Aí, como exemplo de obrigação, a gente pode imaginar um contrato com uma obrigação diferente para os devedores solidários quanto à maneira de cumprir. Tá? Então, vamos pensar assim, que no mesmo caso lá, no mesmo exemplo que eu dei agora, o contrato prevê que A, B e C são devedores solidários de X na quantia de R$10.000. Então, esse contrato prevê que A obrigou-se a pagar valor à vista, B obrigou-se a pagar o valor em 30 dias e C somente ficará obrigado a pagar se tiver o financiamento aprovado pela Caixa Econômica. Tá? Vamos imaginar então esse contrato, que além que prevê essas condições, todas diferentes para cada devedor. Pode existir? Pode, né? O artigo está falando isso. Então, vamos imaginar. Aqui as condições que eu tenho, que eu falei para vocês. O contrato prevê que A obrigou-se a pagar valor à vista. Então, o A tem uma obrigação pura e simples. B obrigou-se a pagar o valor em 30 dias. Eu tenho uma obrigação a prazo para o B. E C somente ficará obrigado a pagar se tiver financiamento aprovado pela Caixa. Então, no caso do C, nós temos uma obrigação sujeita a condição. Então, eu posso sim ter no mesmo contrato, sendo os devedores solidários,
cada um ser obrigado de uma forma diferente de cumprir a obrigação, tá? Posso também ter um contrato onde a obrigação pode ser cumprida em lugares diferentes, não em só apenas modos diferentes, mas lugares diferentes. Então, vamos imaginar um contrato assim: A, B e C são devedores solidários de X de 300 sacas de arroz. O contrato prevê que A e B devem cumprir a obrigação no domicílio de X, por exemplo, que é São Paulo. E C deverá cumprir no próprio domicílio, que é no Paraná. Então, aqui nós temos lugares diferentes para cada devedor cumprir a sua obrigação. Então, caso não seja cumprida a obrigação, X pode fazer o quê? Ajuizar a ação para obrigar os devedores a entregar as sacas de arroz. Porém, se ele for ajuizar a ação contra o C, que é no domicílio dele, no Paraná, ele tem que ajuizar a ação no Paraná. Se ele for ajuizar a ação contra A e B, que eu falei que deve cumprir a obrigação no domicílio de X, seria São Paulo. Então, X teria que ajuizar uma ação de cobrança, né, de obrigação de fazer, de entregar coisa certa, no domicílio do X, que seria São Paulo. Tá? Então, sempre prestar atenção nisso. Então, posso sim ter dentro do contrato de devedores solidários formas diferentes de pagarem em lugares diferentes também para cumprir essas obrigações, tá? Então, portanto, se não tiver disposição contrária no negócio jurídico, a obrigação sempre será pura e simples para todo mundo, né? Então, sempre que eu quiser alguma condição, um prazo, algo diferente, eu tenho que constar bem certinho no meu contrato. Senão, eu vou imaginar que a obrigação sempre é pura e simples, que eles têm que pagar à vista e no mesmo lugar. Beleza? A partir do artigo 267, nós vamos falar sobre a solidariedade ativa apenas, né? Então, o 267 vai falar que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, aqui nós estamos falando de credores solidários. Então, a solidariedade ativa acontece quando em uma obrigação existem 2 ou mais credores, sendo que cada credor tem direito à dívida toda, né? Sempre lembre disso, como é solidário, nós temos que o credor, os credores têm direito à dívida toda. A solidariedade ativa, então, tem 2 características. Primeiro, cada credor pode exigir a dívida inteira, e a outra, o devedor também poderá pagar a qualquer um dos credores, né? Nós já vimos isso. Aqui, o artigo 267 só está reforçando o que nós falamos, tá? E falando especificamente sobre a solidariedade ativa. Então, vamos pegar um exemplo assim. Roberto e Bruno são advogados da Mônica. Então, fizeram um contrato de honorários advocatícios, onde a Mônica deveria pagar 10 mil reais para os advogados. O contrato prevê que Roberto e Bruno são credores solidários de Mônica. Porém, na data do vencimento, a Mônica não pagou o combinado. Então, Roberto e Bruno, eles podem cobrar os honorários em conjunto, ou então Roberto pode cobrar sozinho, ou Bruno pode cobrar sozinho os honorários da Mônica, porque eles são credores solidários, tá? E da mesma forma, Mônica pode pagar em conjunto para Roberto e Bruno, ou pagar apenas para o Roberto, ou apenas para o Bruno, tá? Porque está previsto no contrato que são credores solidários. Já no artigo 268, nós temos que enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Então, aqui nós vemos que existe uma situação um pouco diferente. Então, já que cada credor tem direito a receber a dívida toda, a quem o devedor comum pode pagar? O que é o devedor comum? Que fala ali no 268. O devedor comum é aquele que deve para os mesmos credores. Por isso que ele é chamado de devedor comum. Tá? Então, o artigo 268 diz que enquanto não houver uma cobrança judicial, o devedor comum poderá pagar qualquer um dos credores solidários. Então, vou imaginar que não existe uma ação judicial. Não foi necessário ainda
fazer uma cobrança judicial. Aí o devedor, esse devedor comum que deve para os mesmos credores, pode pagar para qualquer um dos credores solidários. Porque na solidariedade ativa nós temos que cada credor tem direito a receber a dívida inteira, né? Como a gente já viu no 267. Então, tanto faz para qual credor o devedor comum vai pagar, já que a lei está autorizando qualquer dos credores receber a dívida toda. Mas, se esses credores, ou um dos credores, ajuizar uma ação de cobrança, nesse caso, o devedor comum deverá pagar para aquele credor que cobrou a dívida judicialmente. Apenas para aquele que ajuizou, então, a cobrança judicial, ajuizou uma ação de cobrança contra essa pessoa, tá? Porque existe a prevenção judicial, tá? Que seria isso, quem ajuizou a ação que vai receber. Então, se um credor apenas ajuizar a ação, agora aquele devedor tem que pagar toda a dívida para aquele credor que ajuizou a ação. Ou se todos os credores ajuizarem a ação, vai ter que pagar para todos os credores, tá? Então, voltando no exemplo lá do contrato de honorários. Então, Roberto e Bruno são credores solidários de Mônica, no valor de R$10.000. E como que eles podem fazer nessa situação caso a Mônica não pague? Então, antes de existir uma demanda judicial, eles podem tentar cobrar isso extrajudicialmente, né? Tentar ali resolver a situação. E a Mônica vai se desobrigar da obrigação se pagar 10 mil para o Roberto e para o Bruno conjuntamente, ou pagar os 10 mil somente para Bruno ou somente para o Roberto. Ela se desobrigou. Mas a partir do momento que o Roberto e o Bruno ajuizaram uma ação, ela vai se desobrigar somente a hora que pagar para quem entrou com a ação judicial. Se só o Roberto ajuizou a ação, ela vai pagar somente para o Roberto. Deixa o Bruno que depois se acerta com o Roberto, tá? Então, da mesma forma, o Bruno, se só o Bruno ajuizar a ação, ela vai ter que pagar somente o Bruno. Se os dois ajuizarem a ação, ela tem que pagar o valor total para os dois, tá? Então, pessoal, eu acho que sobre o material que eu mandei para vocês, foi até aqui, né? Eu tentei fazer um pouco assim de falar artigo por artigo no comecinho, para ficar mais claro, né? Agora, a partir dos próximos artigos, a gente vai ver se consegue dar um andamento mais rápido, porque eu creio que vocês agora já entenderam como que funciona essa solidariedade, essas obrigações solidárias, tá? Então, fica aqui esclarecimento hoje sobre o material postado na semana passada, e nas próximas aulas nós vamos continuar, então, a falar sobre as obrigações solidárias. Então, qualquer dúvida, pessoal, me chame pelo WhatsApp, no privado, pelo grupo, enfim, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Boa noite.